Muitas cidades medievais eram semelhantes às nossas hoje em dia, pois tinham órgãos governamentais, estruturas educacionais, banqueiros, advogados, hospitais, comerciantes e uma troca de bens e serviços, bem como algumas catedrais extraordinárias que ainda estão de pé hoje. Os medievais tinham dúvidas sobre as vantagens de suas cidades. O cronista inglês e monge Richard Davis escreveu sobre Londres na década de 1190 e disse, citando: "Qualquer coisa má ou maliciosa que possa ser encontrada em qualquer parte do mundo, você a encontrará nessa única cidade." Como era a vida desses metropolitanos medievais? Vamos viajar no tempo e descobrir. Bem-vindo à loucura medieval. No início da Idade Média, cerca de 90% dos europeus viviam no campo, em comunidades religiosas ou em terras feudais. Porém, ao chegarmos à Alta Idade Média no século XI, o número diminuiu com o surgimento de mais oportunidades de negócios e a expansão do comércio ultramarino. Então, mais pessoas decidiram migrar para as cidades em busca de uma vida melhor. Muitas aldeias surgiram fora de mansões, castelos ou mosteiros e uma longa rota comercial. Com o tempo, essas aldeias se tornaram cidades que foram cercadas por uma proteção, muralha com torres intercaladas para defesa com fendas para flechas. O acesso a uma cidade medieval era controlado por portões. No interior das muralhas, havia ruas e edifícios lotados, com uma catedral central. Segurança. A maioria nas cidades nasceu livre ou era um camponês fugitivo de um solar rural. Camponeses, ou servos obrigados a trabalhar na terra em que viviam. Senhor do solar. Em troca, podiam cultivar um pedaço de terra para si, mas também deviam trabalhar nos campos do senhor. Os servos estavam presos à terra e só podiam casar com autorização do senhor. Portanto, não é surpresa que muitos servos fugissem para as cidades quando podiam. Com o crescimento das cidades, autoridades ofereciam a camponeses a chance de se tornarem homens livres para incentivá-los a se mudarem. Se deixassem sua comunidade e morassem na cidade por um ano, em um dia, sem um senhor reivindicando, poderiam obter liberdade. Contudo, a última coisa que um escravo fugitivo queria ao chegar à cidade era se anunciar, registrando seu nome e a data. Seu senhor poderia mandar seu mordomo ou oficial de justiça te encontrar na cidade. As cidades necessitavam de mão de obra para funcionar corretamente. Então os governantes organizaram diversas listas secretas e não oficiais de indivíduos aguardando seu dia de liberdade. Alguns oficiais de justiça e mordomos aceitavam subornos das autoridades da cidade para estimular os servos a migrarem das fazendas para as cidades. Hoje, em 2023, nossa ideia de uma cidade é algo como Delhi, na Índia, com uma população de mais de 16 milhões de pessoas, ou Nova York, com mais de 19 milhões. Cidades medievais eram bem menores. Na Europa, havia cerca de 15 a 20 cidades, onde viviam cerca de 25 mil pessoas. Na Espanha, as cidades na lista de 1/4 milhão de residentes incluíam Valência e Barcelona, na Alemanha, Colônia e Nuremberg, e na França, Bordeaux e Toulouse, entre outras. Por volta de 1300 na Inglaterra, York e Bristol, as segundas maiores cidades, tinham somente cerca de 10 a 12 mil habitantes cada. Em comparação, a capital Londres havia crescido para acomodar entre 80 e 100 mil pessoas. Mesmo com a queda dos números durante a primeira onda da peste negra no meio do século. Em 1339, o rei Edward III chamou Londres de espelho e exemplo de todo o reino. Por volta de 1100, Londres tinha aproximadamente 40 mil habitantes, igual às suas cidades comerciais Bruges e Ghent, localizadas além do Canal da Mancha. Não foi coincidência, as três cidades mantinham uma forte relação comercial. A lã bruta era produzida no campo inglês antes de ser levada a Londres. Seria transportada pelo rio Tâmisa e pelo canal até as cidades têxteis de Bruges e Ghent, para ser processada em roupas. Algumas dessas roupas seriam enviadas à Europa e algumas retornariam à Inglaterra. Logo, as três cidades tinham tamanhos semelhantes. Fedorento. A maioria das cidades medievais, apesar de serem agora lar de oportunidades e riqueza, estavam cheias de miséria. Eram lugares barulhentos e lotados.
com um amontoado de ruas estreitas cheias de casas. Alguns quintais abrigavam porcos e outros animais. Eram fedorentos, lotados e propícios a doenças. Mesmo com a descoberta das bactérias ainda distante, os medievais perceberam que o lixo era sujo e desagradável, principalmente nas cidades durante o verão. A partir de 1371, em Londres, critérios mais rigorosos para o descarte de águas residuais proibiram o despejo destas pelas janelas dos quartos sobre transeuntes. Sim, era possível descartá-lo nos canais de drenagem que atravessavam as ruas da cidade. Mas se fosse pego jogando-o, em vez de descer as escadas com isso, seria multado em 2 shillings. Após o medo da peste negra, donos de casas em Londres e York foram designados a manter limpa a área diante de suas portas. Em Coventry, homens que não varressem a calçada de casa aos sábados eram multados em 12 pence. Isso era aceitável para ruas secundárias, mas e as vias movimentadas, cheias de pessoas, cavalos e o lixo gerado por eles? Em 1372, Londres organizou sua primeira coleta de lixo. Iniciado um programa de gestão de resíduos com 24 cavalos e 12 carrinhos, financiado pelo dinheiro das multas de cervejeiros desonestos. York e Norwich também tinham coletas de lixo semanais. Em Coventry, o carrinho passava aos sábados, possivelmente alinhado ao dia de limpeza obrigatório. O lixo deve ser guardado em casa até a chegada dos carrinhos. No início do século XVI, a alta demanda fez as coletas em Londres triplicarem semanalmente. Apesar das medidas, era impossível controlar o comportamento dos inúmeros visitantes que chegavam diariamente nas cidades e vilas com seus cães, porcos, cavalos e aves. O lixo que deixaram gerava bastante trabalho para os numerosos catadores e limpadores que tinham que recolhê-lo. As ruas estavam sujas, com fezes, terra e detritos, sendo transportados por barco ou carroça para fora das muralhas da cidade. Violento. A taxa de homicídios aumentou implacavelmente no final do século XIV. Homicídio, roubo e agressão se tornaram sérios problemas para os habitantes da cidade medieval. Toques de recolher mantinham cidadãos seguros de estranhos, com um sino alertando para que voltassem às suas casas antes dos portões da cidade serem trancados. Porém, às vezes, os perigos vinham dos próprios vizinhos, bem mais próximos de casa. Muitos moradores se mostraram defensores de suas cidades, gerando discussões frequentes, por vezes acaloradas e violentas. Em 1322, em Londres, William, filho de um ourives, urinou em um pote e atirou a urina nos sapatos de um pedestre. Uma briga irrompeu e Philip de Ascendone, que tentou intervir, foi morto por uma ferida que penetrou no cérebro apenas por tentar fazer a paz. Roger Stuywood, vendedor de enguias de Hampton, teve um fim trágico. Ele foi pego na rua Cordwainer, em Londres, descartando peles de enguia na frente de 2 lojas. Um dos lojistas o perseguiu até um cemitério próximo e lhe deu uma surra tão brutal que Roger só conseguiu cambalear alguns passos até Cheapside antes de cair morto. Simon de Warfield continuou a jogar seu lixo na rua, apesar de vários avisos. Após prisão em 1343, insultou seu vereador. Da mesma forma, Beatrice Langbourne chamou seu vereador de velho caipira acabado quando foi acusada do mesmo crime 30 anos depois. William Emery, um avicultor famoso por espalhar excrementos de garça, cavalo e ganso pelas ruas de Londres, causou revolta em seus vizinhos ao descartar urina de cavalo acumulada por 1 mês ou 6 semanas, bloqueando a passagem. Poderia ser visto como justiça poética quando Johann Tolley caiu até a morte. Em 1326, estava urinando pela janela na rua. Em 1414, as autoridades de Londres, focadas em limpar as ruas sujas, ofereceram recompensas para denunciar vizinhos que jogavam resíduos. Quem denunciasse um sujão ganhava 2 shillings e 4 pence, além de 12 pence da multa de 4 shillings do infrator. Esse pequeno incentivo valeria cerca de 100 libras hoje, e provavelmente transformou muitos londrinos cansados em delatores. Negócios e cultura. Mesmo sendo uma pequena minoria, a população das cidades medievais se beneficiava do poder de compra dos habitantes do campo, que vinham para adquirir seus produtos. No entanto, também vendiam produtos a comerciantes, como açougueiros, moleiros e peleiros. Sem o fluxo de produtos frescos, como carne e leite, nem fabricante nem varejista teriam sobrevivido. A hierarquia das cidades era diferente daquela nas áreas rurais.
Os proprietários de terras, normalmente em posições governamentais importantes, estavam no topo da escala social, seguidos por comerciantes e advogados. Em seguida, vinham os artesãos e comerciantes, com os operários não qualificados ao fundo. Assim como hoje, as cidades medievais tinham uma mistura de edifícios residenciais e comerciais. Numerosos artesãos moravam com suas famílias acima das oficinas. Nas atuais cidades medievais, vemos o legado da ocupação, com nomes de ruas como Pie Corner, Beef Lane, Rua do Boticário e Fisher Row. Guildas foram criadas para artesãos qualificados, garantindo privilégios como compensação trabalhista, direito de comércio e limitação de ofícios específicos em uma cidade. Durante uma época em que a Igreja Católica dominava a vida medieval, as igrejas paroquiais e outras casas religiosas eram importantes nas cidades. A catedral era provavelmente a parte mais impressionante de uma cidade medieval. Levaram séculos para serem construídas. A Catedral de York, fundada em 627, só foi concluída em 1472, e a Catedral de Colônia, iniciada em 1248, só foi totalmente finalizada no século XVI. Esses edifícios impulsionaram as economias locais, empregando pedreiros, vidraceiros, engenheiros, arquitetos e muitos artesãos ao longo dos séculos. Richard via Londres como um local de iniquidade, repleto de perigosas tentações como tavernas, casas de jogo e bordéis. E não há dúvida de que a maioria das cidades na Idade Média era semelhante, pois eram sujas, superlotadas, caras e cheias de doenças. Mas não muito tempo depois de Dewey difamar Londres, o clérigo William Fitzstephen elogiou a cidade como, cito, um lugar de espetáculos emocionantes, devoção admirável e passatempos excitantes, incluindo patinação e futebol. Assim como nossas cidades atuais, para os medievais, elas eram essenciais para atividades espirituais, econômicas, políticas e culturais.